trazer pela segunda noite pregação da palavra de Deus. Quem veio ontem sabe que foi bastante abençoado com o ensino da Escritura, com muita profundidade. O pastor Carlos Alberto, ele é pastor da Igreja Batista Canaã. Uma particularidade, irmãos, é que no dia 20 de novembro de 1999, eu me converti a Jesus na Igreja Batista Regular Canaã, a igreja que hoje é pastoreada pelo pastor Carlos Alberto. Ele também é professor do Seminário Batista do Cariri, e ele é autor de pelo menos 2 livros, Decepcionados com a Bíblia e Dízimos e Ofertas, livros que já têm sido divulgados. Tem sido um grande prazer ter o senhor aqui com a gente, pastor. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, irmãos, vamos pedir a bênção de Deus para o pastor Carlos, enquanto ele prega a palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, e o nosso desejo, Senhor, é ouvir a tua voz, essa voz doce que o Senhor tem a nos trazer mediante a Sagrada Escritura. E aqui nós estamos com o teu servo, pastor Carlos, e nós clamamos, ó Deus, que ele seja revestido do teu Santo Espírito, que o Senhor ilumine ele a respeito de cada palavra que ele vai pronunciar essa noite, que todas elas sejam a expressão da tua vontade e daquilo que o Senhor planejou falar a nós essa noite. No final das contas, ó Deus, o nosso desejo é que o teu nome seja glorificado na exposição e que o nosso coração também seja edificado. Nós pedimos isso, clamamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença, a oportunidade de estarmos juntos essa noite. Deixe-me só configurar aqui. Deixe-me dizer algo para os amados irmãos. Sobre duração de mensagens. Há 3 anos atrás eu tive uma experiência que mudou um pouquinho o meu foco em relação à duração de mensagens. Eu estive em Moçambique, onde o pastor Odenilson, já trabalhou lá em Maputo, e estava dando um treinamento na cidade de Beira, inclusive por coincidência sobre mordomia, e iria pregar em várias pequenas congregações ali na região. Em determinado momento, quando fui fazer a minha primeira pregação, estava conversando com o pastor Mozinho, esposo de Aildelene, não sei quantos aqui conhece o casal, e mais um missionário nativo. E eu perguntei para eles quanto tempo eu tinha para pregar. E quando eu fiz essa pergunta, eles começaram a rir e conversar em dialetos. Uma das piores coisas que existe é quando as pessoas começam a falar numa língua que você não entende. E eles começaram a falar e rir, e eu esperando, o que estava acontecendo, o que eu tinha falado de errado numa outra cultura. E quando eles terminaram, o mozinho olhou para mim e disse: que pergunta é essa? Eu disse: como assim, que pergunta é essa? Nós costumamos fazer esse tipo de pergunta. E ele disse: não, pastor, sabe por que a gente está rindo? Eu disse: eu não tenho a menor ideia. Ele disse: porque aqui em Moçambique, aqui em Beira, ninguém dá tempo para Deus para falar, não. Deus fala o quanto Ele quer. Aí, quando eu voltei para a minha igreja, eu voltei diferente. Então, fica aí, a experiência e a paciência para Deus falar aos corações de todos vocês. Deixe-me dizer algo para os amados irmãos a respeito desse livro. Esse livro também está à disposição, poucos volumes. Quero falar rapidamente. Esse livro é a dissertação do meu mestrado. Passei alguns anos fazendo essa pesquisa e tive uma crise teológica há pelo menos 10 anos. E
tinha esperança em Deus de que algumas das minhas dúvidas dentro da área da crítica textual e do criticismo bíblico fossem resolvidas algum dia. E orando a Deus e lendo um autor chamado Bart Ehrman, as dúvidas só aumentavam. Os meus questionamentos, eles se tornavam bem maiores. Até que eu notei que eu precisava pesquisar nas fontes primárias, em suas citações. Eu precisava entender de onde ele estava tirando as informações. Comecei então a fazer as buscas e comprar materiais e me equipar. E eu comecei a notar muita parcialidade nas suas informações. Então ele dava algumas meias verdades que antes eu simplesmente aceitava porque não tinha as fontes adequadas para averiguar. Então resolvi fazer a pesquisa, resolvi entrar no mestrado e buscando dar uma introdução à resposta, uma resposta a Bart Ehrman, e de fato foi publicado o livro. É um livro um pouco mais acadêmico do que o livro Dízimos e Ofertas, e esse livro ele vai trabalhar sobre a questão da corrupção dos textos bíblicos. O sumário é basicamente o seguinte: a corrupção dos textos bíblicos e o sensacionalismo que alguns críticos utilizam quando eles fazem qualquer descoberta acerca da Bíblia. Eles criam um grande sensacionalismo ao redor disso. A corrupção do texto bíblico e o método liberal. Então, aqui uma discussão sobre o método histórico crítico. A corrupção dos textos bíblicos e a polêmica a respeito do caso de Marcião, que está havendo na academia uma espécie de ressurreição dos hereges. Então, hoje na academia existe muito material sobre Marcião. Isso não é por acaso. Então está tendo um movimento onde está se questionando quem de fato era o herege do segundo século, terceiro e quarto século. Então está tendo uma grande discussão a respeito da ortodoxia e da heresia. E aqui eu trago essa atualização. A questão dos autógrafos, que não existem mais, os códices autográficos, e como nós podemos averiguar se os autógrafos não existem mais. Transmissão oral e as testemunhas oculares, que é uma das alegações de que nós não teríamos como acreditar nos textos por conta da transmissão oral. Nós temos pelo menos 50 anos de transmissão oral e como isso não corrompeu os textos. E também a questão dos escribas analfabetos. Então, como esses escribas que não tinham uma preparação acadêmica poderiam copiar de maneira adequada. E então você vai encontrar no final do livro um estudo de caso nos evangelhos sinóticos. Então eu pego um dos casos que ele trabalha, acusando a Bíblia de estar deturpada, corrompida, que é a linguagem dele, e eu então faço uma análise mostrando que nós temos como interpretar de maneira responsável, usando as mesmas fontes que ele, chegarmos a outras conclusões, trazendo para a amada igreja a ideia de que de fato o problema está nos pressupostos dele e que toda a base científica dele é uma base ateísta. Então estou trabalhando e mostrando. Então, se você tiver interesse, você pode então adquirir e entender melhor e depois até me procurar para a gente conversar. Ok, então vamos falar um pouquinho a respeito da mordomia cristã. Deixa eu entrar aqui um pouco. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Deus amado, eu gostaria de pedir Tua graça para que eu pudesse comunicar aquilo que o Senhor bem deseja. Capacita-me em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito hoje da questão da voluntariedade, da soberania dos sentimentos. Nós vamos lidar um pouco com esta questão. Eu vou dividir a palestra em basicamente duas etapas, os irmãos vão notar isso. Eu poderia trazer só uma etapa, mas como nós não damos tempo para Deus, então nós vamos trabalhar aqui as duas etapas. Quando eu fiz uma palestra em uma outra região, eu
fiz só uma etapa dessas mensagens que eu vou mostrar para os irmãos, e eu fui muito cobrado de não falar desses primeiros pontos que eu vou falar agora. Então espero que seja útil para todos vocês. Então, deixe-me introduzir falando a respeito do medo ou do receio de falar sobre dinheiro na igreja. Uma grande pressão que existe sobre todos os líderes, sobre todas as igrejas, para que nós possamos então falar menos a respeito desta área ou nem falar. No livro Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana, uma das frases do livro é esta: se seu pastor não fala sobre dinheiro na igreja, ele é um falso mestre. Normalmente ouvimos o contrário. Se o seu pastor fala de dinheiro na igreja, ele é um falso mestre. Mas esta é a verdade bíblica. E como nós sabemos, existe um teólogo chamado Walter Cashel, e ele vai fazer alguns apontamentos importantes para nós. Ele vai nos dizer, por exemplo, que a Bíblia refere-se mais vezes a dinheiro do que até mesmo a oração. A Bíblia se refere mais a dinheiro do que acerca da fé. Jesus, segundo Walter Cashel, falou sobre dinheiro em seus discursos nos evangelhos cerca de 90 vezes. 107 versículos que nós encontramos no Sermão do Monte, dos 107, 22 versículos tratam a respeito de dinheiro. 49 parábolas. Das 49 parábolas dos evangelhos, 24 parábolas mencionam o dinheiro. O Hernandes Dias Lopes, no livro sobre dízimos e ofertas, ele afirma que Jesus falou mais a respeito do dinheiro do que até mesmo acerca do céu. Então, é por isso que nós precisamos falar sobre dinheiro na igreja, porque a Bíblia está repleta de passagens que tratam a respeito da mordomia financeira. E, infelizmente, nós podemos cair no erro de analisar textos que tratam sobre dinheiro e nem sequer perceber que isso está acontecendo. Eu já ouvi algumas mensagens, como é o caso, por exemplo, da parábola dos talentos, que é um teste de interpretação. Talvez você vá lembrar que já ouviu uma mensagem assim, onde, quando se fala da parábola dos talentos, normalmente se aplica a dons. Não enterre o seu dom. Se você tem um dom espiritual dado por Deus, você deve servir ao Senhor, se engajar na obra. Ok, são aplicações válidas. O problema é a interpretação, porque o texto fala sobre dinheiro. E nós temos toda a parábola sendo pregada muitas das vezes e nem sequer percebemos que o talento ali é uma moeda. E ele está falando de fato, não dos talentos como habilidades, mas de moedas, de dinheiro que foi dado. Então em Mateus 25, 27, isso fica muito claro. O texto diz: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O que acontece no meio evangélico, onde nós não estamos mais ouvindo mensagens que tratam a respeito do dinheiro da maneira adequada, com a interpretação adequada? Porque as aplicações estão se estendendo para outros lugares. Por que não pregar a parábola dos talentos, afirmando a mordomia financeira, de que Deus nos deu certos bens, certa quantidade financeira, e que Ele exige de nós uma boa administração, a ponto de termos uma prestação de contas com Ele? A parábola dos talentos, ela está dentro daquela estrutura de mordomia que eu apresentei ontem para os amados irmãos. Você vai encontrar Senhor, você vai encontrar servo, você encontra missão, você encontra responsabilidade, e você também vai encontrar prestação de contas, e lida diretamente com o dinheiro. Espero que nós estejamos pregando desse jeito, estejamos explicando de fato o que o texto está dizendo. Acredito que muitos de nós estamos.
outros talvez já tenham errado. Por que é tão importante tratar acerca de dinheiro na igreja? Nós temos o grande exemplo que encontramos nas Escrituras, o grande exemplo de Jesus, mas existe um elemento importante que é a seriedade do pecado da avareza, que nós não estamos percebendo ou estamos de olhos vendados para enxergar a seriedade desta descrição, e ela precisa ser despertada. O que a Bíblia quer dizer com avareza? Então, existem dois bons léxicos, o léxico do Kittel e do Walter Bauer, e esses léxicos eles vão trazer aí dois significados básicos para a ideia de avareza. O primeiro significado aponta para um ganho ilícito. Tá, obrigado. Então, na Septuaginta, nós vamos encontrar aí em Jeremias, capítulo 22, versículo 17, esta ideia, o uso da palavra com a ideia de alguém que trabalha e acaba ganhando de maneira inadequada. Mas o uso mais comum, natural da palavra, está ligado a um desejo de reter mais do que aquilo que é devido. Está ligado à avidez, à insaciabilidade, em outras palavras, à cobiça. A avareza, como nós vamos mostrar, é o contrário de generosidade. Em Lucas 12:15, Jesus vai nos alertar quanto à avareza. Jesus, ele exige que tomemos cuidado em relação a este pecado. Em Lucas 12:15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus vai nos exortar em vários momentos a ter um relacionamento correto com os bens, porque inclusive ele alerta para um relacionamento idolátrico com os bens, para um relacionamento amoroso com o dinheiro, quando ele nos alerta que nós não devemos amar o dinheiro, amar as riquezas. E ele vai nos alertar aí sobre o amor a Deus e o amor às riquezas. Paulo também vai fazer um contraste entre generosidade e avareza. E neste uso de Paulo fica muito claro o significado de avareza, o significado contextual da palavra. Ele nos diz: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então esse texto, ele é muito claro em relação aos antônimos. Então generosidade sendo contrária, a antítese aqui de avareza. E nós sabemos muito bem o que é de fato ser alguém generoso, alguém que doa, alguém que não tem problemas em abençoar. O avarento é o contrário de tudo isso. Então, uma igreja séria, nós como pastores de igrejas sérias, nós não podemos tratar com descaso a avareza de um crente, porque um crente não tem a permissão de ser avarento, um crente não tem a permissão de reter mais do que ele deve, porque ele tem um compromisso de mordomia, ele é servo e presta contas com um Senhor, e a igreja é justamente a escola para prepará-lo para esse relacionamento adequado com o Senhor. Este assunto, meus irmãos, é muito sério. Infelizmente nós não temos percebido, ou alguns não têm percebido. No Novo Testamento, o avarento é descrito como alguém que nem mesmo deve participar da comunhão de uma igreja local. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nas Escrituras, o avarento não deve nem mesmo fazer parte da comunidade de Deus. Onde nós encontramos isso? Como nós concluímos essa verdade?
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Olha o que o texto vai nos dizer. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Avarento ou idólatra. A tradução aqui pode ser o avarento que é idólatra. E nós iremos notar que em outros textos é assim que a palavra avarento vai estar ligada, vai estar relacionada com o conceito idolátrico. O que nós estamos notando aqui nesse texto, nesses destaques: não vos associeis com esse, nem ainda comais. É isso que tem acontecido na igreja do Senhor? De fato, a igreja do Senhor tem detectado o avarento e tem tratado, tem exortado. E quando ele se mostra avarento, quando ele se mostra desejoso de continuar nesse pecado, nós temos cortado comunhão ou nós simplesmente temos aceitado este pecado como qualquer outro? A avareza sempre aparece numa lista muito séria de pecados. Você vai notar aqui o roubador, o beberrão, o idólatra. Nota a seriedade de ser um avarento. A descrição aqui é forte. E por que nós temos essa descrição de que nós não deveríamos nos associar com o avarento? Porque se ele for um crente, Deus deseja usar a igreja, deseja nos usar para que este avarento entenda urgentemente que ele não pode continuar com este comportamento egoísta, individualista, dentro de uma comunidade que é marcada pelo amor, pela abnegação, pelo sacrifício. A comunidade está sendo maculada por um comportamento inadequado, vil e que não glorifica a Deus. Nota a instrução de Paulo em Colossenses 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que nós estamos notando aqui, meus irmãos, é que a avareza é uma característica, é um fruto da natureza terrena. É uma evidência de um coração não transformado, de uma mente não renovada. É a evidência de alguém que está se comportando como um filho da desobediência e que se coloca na posição de ira no julgamento com Deus em sua mordomia. Olha a seriedade de textos como estes. Porque a avareza é considerada idolatria? Nós temos lidado aqui com o conceito de mordomia. E como mordomos, nós temos uma missão: administrar aquilo que é de Deus, que pertence a um Senhor. E nós não podemos colocar nenhum dos nossos desejos, vontades, acima da vontade e do propósito de Deus. Por isso nós não podemos amar a Deus e amar as riquezas. Nós evidenciamos o nosso amor por Deus quando nós usamos de maneira correta os bens e as riquezas. Nós não podemos amar a riqueza e usar a Deus. Nós temos que inverter isso. Nós usamos os bens em prol dos propósitos de Deus. Mas o nosso coração se apega muito fácil aos bens naturais. E precisamos estar, vez após outra, alertando, explicando, mostrando, nos desgastando nesta obra. À luz das Escrituras, o avarento não deve permanecer na igreja, porque ele não está evidenciando ser um crente. O relacionamento de alguém com o dinheiro, mordomia,
mostra-nos uma identidade. Mostra se de fato ele está vivendo como um filho da ira ou não. Nota, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Mais uma lista de pecados. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, o quê? Herdarão o reino de Deus. Não são crentes. Claro. Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é o quê? Idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você aceitaria na membresia da sua igreja um idólatra? Alguém que de fato estivesse adorando imagens de escultura e se recusasse a tirar as imagens, quebrar as imagens? Isso nos choca, né? Uma das primeiras coisas que nos encanta numa conversão de um católico romano é o abandono da idolatria. Mas a idolatria se reveste de outras maneiras, ela usa outras máscaras. E uma máscara que a idolatria se utiliza é a avareza. E nós estamos permitindo idólatras, incrédulos, filhos da ira, no meio do corpo de Cristo. Nós estamos nos associando, comendo com eles, e nem sequer temos mais o direito de alertar, nem sequer temos direito de exortar. A igreja perdeu o direito até de tratar. Por quê? Por causa do conceito da voluntariedade soberana. Porque hoje, quem diz o quanto vai dar, o que vai dar e como vai dar é o indivíduo. São leis e direitos particulares. E nós acabamos como igreja sem poder tratar algo desse tipo, deste nível no meio da igreja. As consequências são grandiosas para a igreja do Senhor. Mas é mais fácil, meus amados irmãos, e eu entendo isso inclusive como pastor, não tratar, fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo. Mas, biblicamente falando, nós somos convocados como pastores a assumirmos aquela posição do antigo profeta, do profeta do Antigo Testamento, que denuncia, que mostra o erro e que não permite que o pecado se multiplique no meio da igreja, enquanto pelo menos estivermos lá. Vamos então agora para o segundo elemento que eu quero trabalhar. Alertei para os amados irmãos a respeito da seriedade da avareza, a seriedade de falarmos sobre isso, seguindo o exemplo de Cristo, e que nós não podemos aceitar esse tipo de pecado. Vamos falar um pouquinho sobre a soberania da voluntariedade, que está aliada diretamente ao não tratar de várias questões na igreja. Ontem eu encerrei a mensagem, se você esteve atento até o final, e a Bíblia diz, né, quem perseverar até o fim será salvo. Eu estive encerrando a mensagem com uma pergunta: será que as ofertas voluntárias seriam as normas? Nós falamos de princípios e normas. Será que as ofertas voluntárias seriam as normas que melhor representariam os princípios de adoração e manutenção da casa de Deus na atualidade? Então, como manter a casa de Deus na atualidade? Será que a norma agora é oferta voluntária? Em outras palavras, será que as ofertas voluntárias substituem ou substituíram definitivamente os dízimos ou conceitos de dízimos? Não deveríamos mais falar de dízimos e tudo se restringir agora a ofertas voluntárias? Será que de fato é isto? Então, aprofundando ainda mais a questão, a interrogação, enfatizando esta interrogação: será que podemos sequer classificar as ofertas como normas, caso elas possuam um caráter apenas voluntário? Você deve lembrar o que eu falei sobre normas ontem. Você deve lembrar que normas, as normas têm um caráter de obrigatoriedade.
Mas quando você define que as ofertas são apenas voluntárias, você quebra o conceito de normatividade sobre as finanças, sobre a maneira da igreja lidar com a administração financeira. Porque se é voluntário, dentro desta concepção aqui, se é apenas voluntário, então nós não temos leis, nós não temos regras para administrar e lidar com isso. Há um pensamento muito comum que precisa ser questionado. Qual é o pensamento? Que as ofertas são voluntárias enquanto os dízimos são obrigatórios. Talvez você já tenha ouvido falar em vários momentos este conceito. Olha, os dízimos são obrigatórios. Você traz 10% para a casa do Senhor no Novo Testamento, no Antigo Testamento, entendo também no Novo Testamento. E você traz 10%. E as ofertas? Não, as ofertas são voluntárias, completamente voluntárias. A grande pergunta é, será que essa visão de oferta completamente voluntária, ela se coloca de pé quando você faz um estudo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Quando você vai lidar com as ofertas do Antigo Testamento, será que as ofertas são apenas de caráter voluntário? Então, eu não tenho tempo para trabalhar os textos do Antigo Testamento. Então, o meu livro está aí, tem várias passagens sendo mencionadas para que você possa fazer uma análise. Quero te mostrar uma passagem que eu acredito que é clara. Então, Malaquias 3:8, mostrando ofertas obrigatórias no Antigo Testamento, quebrando a ideia de que ofertas sempre têm um caráter de voluntariedade no Antigo Testamento. Em Malaquias 3:8, Malaquias é um texto preferido, né, para quem vai tratar de dízimos, e o texto preferido para errar também, né? É o que as pessoas mais se equivocam e erram. Mas eu quero apenas trazer um conceito aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos. É assim que está na sua Bíblia? No Antigo Testamento era possível roubar a Deus nas ofertas. E o que nós notamos então com isso? Se é possível roubar a Deus nas ofertas, é porque as ofertas não têm apenas um caráter voluntário, tem um caráter de obrigatoriedade também, porque as ofertas do Antigo Testamento estavam atreladas a sacrifícios. Então, quando você cometia certo pecado, você levava um cordeiro como oferta para um sacrifício. Era uma obrigação litúrgica, uma obrigação cerimonial. Então, as ofertas no Antigo Testamento não têm apenas esse caráter voluntário que nós muitas vezes vemos as pessoas defendendo. As ofertas no Antigo Testamento não dependem apenas da vontade do homem. O que nós precisamos notar ao ver textos como este é que a ideia da completa voluntariedade não é tão condizente assim com os textos bíblicos. Pois se fosse, Deus jamais poderia cobrar ofertas aos homens. Ofertas no Novo Testamento. Eu tenho um capítulo só sobre ofertas no Antigo Testamento. Então estou tentando aqui resumir, porque eu quero dar ênfase neste aspecto do Novo Testamento e da nossa realidade, do nosso tempo. É normalmente e amplamente ensinado que as ofertas acabam sendo o meio, acaba sendo a norma, o único meio de sustentar o prédio, de sustentar aí as obrigações fixas que a igreja tem, porque a Bíblia vai estipular que nós temos despesas fixas. Isso é importante de entender. Uma igreja local tem despesas fixas. Ela tem a obrigação de manter o seu pastor, inclusive com dobrados honorários, caso ele seja um bom administrador, seja um bom pastor nesta igreja. Dobrados honorários não são 2 tapinhas nas costas em vez de uma. Dobrados honorários, de fato, é um reconhecimento financeiro. Então, a igreja tem a responsabilidade de cuidar do seu pastor financeiramente muito bem.
A igreja tem algumas despesas fixas, principalmente da nossa realidade. Tenho certeza que nós não temos como chegar na empresa de energia aqui da Bahia e dizer para eles: esse mês não dá para pagar. E você vai ter uma pequena surpresa. Tem um amigo meu de uma outra denominação que a empresa de energia cortou. Tá vendo aí como acontece? Então, ó, um amigo meu, ele estava na igreja e ele estava tendo culto na igreja e a empresa de energia veio cortar no dia do culto. E ele saiu correndo, desesperado, para que não cortassem, nem esperassem terminar o culto, e o que ele ouviu de resposta foi: pastor, eu estou apenas realizando o meu trabalho. E foi cortado. Por que eles não entenderam, né? Não, pô, mas as entradas são variáveis, as entradas dependem do coração generoso dos irmãos. O coração às vezes não é tão generoso assim, né? A ponto de deixar pastores passarem necessidades, a ponto de muitas vezes não pagar FGTS de pastor, não se preocupar com a aposentadoria de muitos pastores, não se preocupar nem mesmo com a situação presente dele, criação de filhos, uma boa educação para as crianças. Nem sempre, meus irmãos, as coisas acontecem da maneira que nós gostaríamos. Eu temo que muitas vezes nós estejamos com uma visão utópica muito parecida com o comunismo. Aquela ideia de que não, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Quando na realidade o sistema do comunismo, o socialismo não funciona por causa do coração das pessoas, por causa da natureza pecaminosa. Por que esse sistema de voluntariedade tão lindo, tão bonito não funciona? Por causa do coração das pessoas. E nós temos que levar isso em conta. Nós não podemos simplesmente anular esse fator. Nós precisamos levar em conta que as pessoas ainda lutam contra os seus pecados e evidenciam o amor pelo dinheiro. O primeiro problema sério que o estudante vai se deparar é provar que o Novo Testamento defende que as ofertas assumem a norma para o sustento da manutenção da igreja local. Então, quem defende que de fato a igreja deve ser mantida apenas por ofertas voluntárias, tem que provar isso. Não é simplesmente afirmar, não. Tem que mostrar que o dízimo caiu. E não adianta simplesmente dizer, não, porque não aparece no Novo Testamento. Nós já vimos ontem todo o conceito de princípios e normas. E eu quero mostrar, inclusive amanhã, que essa alegação, ela não é tão precisa assim. E será que nós temos um sistema todo bem montado a respeito das ofertas? Porque quem defende que a igreja deve viver apenas por ofertas voluntárias, tem que montar um sistema para isso, um sistema para manter a igreja. Será que esse sistema se mantém de pé? Será que essa norma se mantém de pé com base nos textos bíblicos? É importante checar, é importante notar isso. Há um problema pragmático também para quem simplesmente defende as ofertas voluntárias e que eliminam o dízimo porque o dízimo não é bíblico. Qual é o problema pragmático aqui? É que nós encontramos pessoas que dizem que não se pode falar de dízimo porque não está no Novo Testamento. Estas pessoas, elas fazem bazar na igreja, cantina, leilões, venda de livro, adesivo, chaveirinho, caneca, DVD e o resto. E eu quero que você me mostre na Bíblia. Abra a Bíblia e me mostra. Porque o texto que a gente tem sobre negócios na Bíblia é Jesus entrando com um chicote, acabando o negócio na igreja. Só que nós não questionamos isso. Quem fala de oferta não questiona outras coisas. Porque muitas das vezes é pelas vendas desse tipo de material que você complementa a condição para que o pastor viva bem ou para que a igreja possa se sustentar. Porque a igreja não tem condições de se manter.
Por quê? Porque não funciona a oferta da voluntariedade, e aí nós montamos esquemas para que isso funcione. Esquemas não bíblicos. Você não consegue me mostrar que isso é bíblico. Eu não sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que ele pode ser utilizado e bem utilizado. Eu estou apenas mostrando que a questão não é apenas com o dízimo, é com o sistema inteiro. Precisamos pensar e repensar o sistema. Não é simplesmente defender um ponto de vista, defender uma ideia, em detrimento de derrubar a outra. Nós temos que lidar com todos os conceitos, inclusive estes aqui que não são bíblicos. Então é para viver de oferta voluntária, viva de oferta voluntária. Defenda a sua ideia. Ou vamos de fato fazer alguns negócios na casa de Deus e viver assim. Os textos que são usados normalmente para basear as ofertas como meio de manutenção da igreja. Então vou agora trabalhar alguns textos com os irmãos. Então tem um texto muito conhecido em 1 Coríntios 16, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E, quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 3, que é utilizado normalmente para quem fala de ofertas voluntárias, esse texto está lidando com um caso e uma situação específica. Qual é o caso e a situação? Uma coleta para os santos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. É isso que está acontecendo no contexto. E nós precisamos aprender a ler o texto dentro do seu contexto e respeitá-lo dessa forma. Então, que coleta dos santos é esta que Paulo está mencionando aqui? Será que ele está conclamando a igreja de Corinto a sustentar a igreja de Jerusalém? Uma igreja sustentando outra, esse é o sistema? Não. Paulo está lidando com uma grande fome que aconteceu na região da Judéia. Esta grande fome, ela é citada em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30, que diz o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome, que todo o mundo, por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, o que nós estamos notando nas cartas de Paulo? Paulo levantando ofertas para auxiliar os irmãos de Jerusalém. E isto era justo. Por quê? Porque, de fato, toda a obra missionária começa a partir de Jerusalém. E Paulo está querendo unir Jerusalém e unir os gentios, trazendo agora os gentios para auxiliar esses irmãos de Jerusalém. Então lembra que Paulo é o apóstolo dos gentios, mas Paulo é um judeu, e ele está agora preocupado nesta unidade. Então Paulo está escrevendo para as igrejas, para que as igrejas pudessem levantar uma oferta pontual, momentânea, para auxiliar os santos. Este é o contexto. A partir das cartas de Paulo, meus irmãos, quem defende a oferta voluntária, a soberania das ofertas voluntárias, cria alguns princípios. E essa própria palavra princípio que é criada aqui já começa de uma maneira um pouco imprecisa. Nós temos o princípio da proporcionalidade. Então, tem que se montar um sistema, como eu disse para os irmãos. Para que esse sistema? Para corresponder com as obrigações. A igreja coloca Deus coloca algumas obrigações financeiras sobre a igreja. Como é que essa igreja vai se manter? A partir de certos princípios financeiros. É assim que tem se trabalhado.
Então tem o princípio da proporcionalidade. Então a regra seria então a oferta. Então como é que a gente espelha, evidencia o princípio da proporcionalidade? A partir de ofertas. Mas as ofertas que estão sendo mencionadas e citadas, têm qual finalidade? Então, 2 Coríntios 8, por exemplo, do versículo 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A pergunta que nós precisamos nos fazer ao ler esse texto é: o contexto está lidando com manutenção da igreja local, ou o contexto está lidando com uma realidade de ajuda aos necessitados, ajuda aos santos de Jerusalém, ajuda aos santos que Paulo estava levantando? O contexto é claro, eles queriam participar da assistência aos santos, aos necessitados, assim como aqueles da Macedônia, assim como aqueles da Galácia, assim como os romanos. Paulo está escrevendo. Então, medida da proporcionalidade, ao princípio da proporcionalidade, na medida das posses. Isso tem a ver, meus irmãos, com o auxílio aos necessitados. É disto que o contexto está trabalhando. Você retirar esse princípio para aplicar ao sustento e manutenção da igreja, tem um pequeno salto exegético aqui. Porque o texto está falando de contribuição aos necessitados. É disso que o texto está trabalhando e está tratando. O que acontece muitas vezes? Porque nós precisamos de texto para manter a igreja, nós acabamos perdendo o principal papel e a principal função de alguns textos. Este texto aqui está lidando com a questão da contribuição aos necessitados, ajudar os necessitados. Isto é papel da igreja, isso é função da igreja. Levantarmos ofertas para ajudar irmãos de outras regiões, Pernambuco, Ceará, outras igrejas. Nós precisamos nos levantar para auxiliá-los. Graças a Deus a igreja em muitos momentos faz isso. Mas estes textos se aplicam a esta realidade, e não a realidade de sustentar a igreja local. Mas normalmente você pega aqui a aplicação e cria uma regra para manter a igreja local. Será que faz sentido? É a minha indagação. Será que nós podemos dar esse salto de um texto que lida com um contexto específico e usar agora esta norma para tudo e qualquer coisa, para manter agora a igreja? Outro princípio, são vários os princípios que são criados aqui. Princípio da regularidade. Então, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas na Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade. E a ideia então, está vendo? Nós devemos ter regularidade nas ofertas, nós devemos ofertar sempre no primeiro dia da semana. Para quê? Qual é o contexto? Ajuda aos necessitados, o contexto é esse. Se você olhar esses textos com carinho, com cuidado, você vai perceber que o contexto está trabalhando que eles deveriam de fato se programar uma vez por semana, levantar essas ofertas com o propósito de enviar para aqueles que estavam passando necessidade. Princípio da alegria. Este aqui todo mundo gosta. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí
se cria mais um princípio, princípio da generosidade, princípio da proporcionalidade e princípio da alegria. Tudo isso para lidar então com a manutenção da casa do Senhor. Como a igreja deve ser mantida? Por ofertas voluntárias, proporcionais à sua renda, de maneira generosa, com um coração alegre, assim que as ofertas devem acontecer. Qual o problema com estes princípios? Nós poderíamos citar vários outros. O princípio do sacrifício, e tem vários outros tipos de princípios que são tirados desses contextos. Então, deixe-me falar um pouquinho de algumas problemáticas aqui. Então, será que este conceito dessas ofertas aqui, eles se expressam pela norma das ofertas? Os princípios estão se expressando por esta norma que foi criada, chamada ofertas, mas essas normas, elas são flexíveis ou não? Quando nós falamos de normas, as normas são flexíveis, mas parece que as normas não foram flexíveis do século I até agora. Parece que a gente tem que continuar fazendo oferta, porque se tem no Novo Testamento, tem que ter agora. É norma ou é princípio? É uma pergunta importante. As ofertas são normas ou são princípios? Quando a gente fala do dízimo, normalmente se alega, não, é norma, passou. E a oferta? Quer dizer que a oferta é um princípio? Sempre vai ter que existir, sempre existiu, não pode ser remodelado, reconfigurado? Eu não vejo quase ninguém questionando essa questão da normatividade das ofertas. É aceito de uma maneira muito simples. Mas as ofertas também são normas que precisam ser questionadas de acordo com a cultura. Nós precisamos lidar com essas normas. Nós, por exemplo, não seguimos mais as ofertas do Antigo Testamento, porque Hebreus nos diz que a oferta foi dada uma vez por todas em Cristo Jesus, a única oferta perfeita. Então o conceito de ofertas, por exemplo, do Antigo Testamento, passou. Aqueles que alegam que o conceito de dízimo do Antigo Testamento passou, sinto muito em te dizer que o conceito de ofertas também passou. Por que você mantém o conceito das ofertas? Ele também estava atrelado aos sacrifícios, também estava atrelado à liturgia. Será que não estão de maneira inconsciente transformando as ofertas em princípios em vez de normas? Ninguém pode mexer com as ofertas. A igreja tem que ser sustentada pelas ofertas. Por que a igreja não pode ter a autonomia e a liberdade de decidir como ela quer ser sustentada? Para cumprir, para condizer com os princípios. Por que a igreja não pode escolher o dízimo? Por que tem que escolher as ofertas? É princípio ou é norma? Um problema mais sério ainda. Essas coletas eram para auxiliar os irmãos com necessidade, como nós vimos. E você pode ler todos os contextos de todas as passagens que eu mencionei aqui com calma depois. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, 9, Filipenses. Você pode ler depois com calma e você vai notar que de fato condiz. Eram coletas pontuais e não para manter despesas fixas. Paulo inclusive diz, recolha essas ofertas para quando eu chegar aí não ter recolhimento de ofertas, para que não haja constrangimento. As ofertas estavam até a presença, condicionadas até a presença, até a chegada do apóstolo, até a chegada de Paulo naquela situação. Será que eu posso criar normas a partir apenas da ideia da generosidade, sem levar em conta o contexto de cada passagem? Não, eu simplesmente pego as passagens do Novo Testamento que falam sobre finanças e agora eu aplico para tudo que tiver ligado a finanças. Nós temos que reconhecer, quem defende assim, tem que reconhecer que de fato está dando um grande salto. Tem que reconhecer isso. Porque normalmente parece que quem defende o dízimo está dando um salto enorme, terrível. Mas quem está lidando com as ofertas voluntárias também está dando seus saltos. E nós precisamos mostrar, inclusive,
precisamos apontar as dificuldades e as consequências dessa base. A oferta voluntária, ela vai gerar alguns erros que eu quero mencionar, caminhando para o encerramento. Ela gera o erro da voluntariedade sentimental. O que é isso? Cada um contribua de acordo com o coração, cada um contribua não com tristeza, mas com alegria. Nós não lemos esse texto? Então, como nós devemos contribuir? Com alegria. É assim que deve ser. Só que, normalmente, nós temos a alegação de que ninguém controla os seus sentimentos. E se eu não estou tão alegre, tão satisfeito, o que é que eu faço? Eu não contribuo, não é voluntário. Eu não dou se eu quiser. Eu não dou quando eu quiser. Eu não quero, eu não estou alegre. Agora me obrigue. A igreja não pode fazer nada. O que a igreja pode fazer? A igreja penhorou a sua autoridade, porque a autoridade está agora no indivíduo. O indivíduo diz, eu dou se eu quiser, e ele permanece, porque tem que ser feito de coração, com toda alegria e satisfação. Agora, é preciso pensar algumas coisas sobre o conceito de obrigatoriedade e voluntariedade, porque tem se eliminado o conceito de obrigatoriedade e estado apenas com o conceito de voluntariedade, mas não é bem assim. Olha o que nós vamos encontrar aqui no livro de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 15 a 17. Veja se é tão voluntário assim ajudar os irmãos. Se um irmão ou irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está? Ah, pastor, eu entendi que a contribuição, ela é feita apenas com base na minha voluntariedade, nos meus sentimentos. Só que o livro de Tiago diz que se tiver um irmão passando necessidade e você não contribuir, você é descrente. Então, vamos lá. É obrigado contribuir com o irmão que está passando por necessidade? É obrigatório? É voluntário? Também. Você tem dois conceitos importantes. Você deve fazer de coração, coração disposto, coração voluntário, coração alegre, e ao mesmo tempo você deve cumprir uma ordem. É uma ordem e uma voluntariedade. Nós estamos acostumados numa cultura, dentro dessa revolução afetiva, onde parece que as obrigações, elas eliminam a voluntariedade, ou elimina a voluntariedade, ou é voluntário ou é obrigatório. Isto fora da Bíblia. Dentro da Bíblia cabe os dois. Dentro da Bíblia é voluntário e também é obrigatório. Se você é crente, você tem que ajudar o seu irmão. Olha o que é dito em 1 Coríntios 9,17, Paulo falando sobre o seu ministério. Se o faço de livre vontade, falando sobre pregar a palavra, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está confiada. Então, é obrigatório? É. Paulo está dizendo, se eu faço de livre vontade, tenho galardão, tenho a recompensa. Se não, eu faço baseado na responsabilidade que eu tenho como um despenseiro. É minha obrigação, é minha responsabilidade. O próprio livro de Tiago vai apontar que nós não podemos, por exemplo, voltar aqui. Nós não podemos, voltar aqui, mas nós não podemos, Tiago 4,17 vai nos dizer o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
Deve ser feito. Mas pastor, então eu tenho que fazer e ao mesmo tempo ainda tenho que me alegrar? Sim. 1 João 5,3 vai dizer o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são? O crente cumpre mandamento, e cumpre mandamento alegre. Crente cumpre os mandamentos do Senhor feliz, porque a felicidade do crente está no Senhor e não em mim. A realização do crente não está nos meus desejos, não está nas minhas satisfações. Por isso é tão complicada essa ideia da revolução afetiva, de fazer simplesmente se eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Porque Deus nos deu a grande honra de participar, e nós simplesmente estamos deixando de lado uma mordomia responsável por conta de um coração enganoso e corrupto que está dentro de nós. Pare para pensar um pouco sobre essa questão do erro da voluntariedade sentimental, onde cada um contribui simplesmente de acordo com os seus sentimentos. Para pensar em todas as disciplinas bíblicas. Vamos parar para pensar, por exemplo, na leitura da Bíblia. Ler a Bíblia é obrigatório para um crente? É voluntário? Também. Ele tem que ler a Bíblia com prazer. É mel ao meu paladar. Ele tem que ler a Bíblia com prazer. Vamos lá, orar. Orar é obrigatório para um crente? É voluntário? As disciplinas bíblicas possuem caráter duplo. Contribuir é obrigatório? É obrigatório. É voluntário? Também. Mas pastor, eu não mando nos meus sentimentos. Só que a Bíblia dá ordens para sentimentos. Reclame com Deus. Por exemplo, Filipenses 4,4, tão conhecido, Paulo na prisão. Tem imperativos ali: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo. Por que nós temos imperativos para os sentimentos, algo que o mundo não entende? Porque quem nos dá o fruto do Espírito é o próprio Espírito. O fruto do Espírito é amor. Amar é de fato uma obrigação? Mas pastor, ninguém manda no coração. O Espírito Santo manda, e ele está dentro de você. Eu não consigo contribuir com alegria. Tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Talvez não tenha o Espírito Santo dentro de você, porque a alegria é fruto do Espírito. E nós vamos lidando com todas as áreas assim. Tente jejuar só quando tiver vontade. Aí eu vou ficar com fome o dia todo. Estou morrendo de vontade. Não, meus irmãos. O sacrifício feito por nós, de fato, vem por uma obrigatoriedade. Nós temos prazer nisso por causa de Deus. Tem uma área que eu sempre gosto de citar, vou mencionar, que é a área sexual. 1 Coríntios 7. É obrigatório ter sexo com a esposa? Com o marido? É obrigatório ou não é? É voluntário? Teste dizer para sua esposa que você está fazendo sexo só por obrigação. No instante você muda o seu conceito melhor que a palestra. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse dualismo bíblico, que não é simplesmente os meus sentimentos que reinam, mas quando eu coloco tudo à disposição de um voluntário, quando eu tiro dele uma responsabilidade, eu estou tirando na realidade o direito da igreja de tratar com as pessoas. Porque na hora que for tratar, essa pessoa pode dizer: eu dou quando eu quiser, se eu quiser, quanto eu quiser, e a igreja não pode interferir nesta área da minha vida. Pode e deve, porque pode estar lidando com um avarento que está indo para o inferno. Quando a igreja trata sobre avareza, trata na área financeira de alguém, a igreja pode estar livrando uma alma do inferno. A gente não pensa nisso, mas é isso que acontece. A igreja pode estar libertando uma pessoa da idolatria.
Por isso que as pessoas não querem que fale sobre isso, porque amam os seus ídolos, amam o seu prazer. Não é porque a igreja é composta de interesseiros, é porque o meu coração é composto de ídolos. Existem sim pessoas interesseiras e mal intencionadas, nós já falamos sobre isso, isso é uma realidade. Mas o problema também está no coração de quem senta no banco, também está no coração de quem chega na igreja, que precisa ser tratado. É preciso ter o que eu chamo de obrigatoriedade prazerosa. É isso mesmo, é obrigatório e é prazer. É assim que o crente vive, é por isso que o crente não é entendido lá fora. Por isso que o evangelho é loucura para o mundo. Porque o crente tem prazer em dizer, eu sustento o meu pastor. Ele vai para a universidade, ele não se envergonha em dizer, eu dou meu dinheiro para a igreja para sustentar o pastor. E eu faço isso com alegria enorme. E todo mundo ri, lá zombando. Pois é, quando as pessoas zombam, elas evidenciam que elas estão completamente longe do evangelho de Cristo. Não sou eu que devo me envergonhar por isso. Mas nota que acontece uma vergonha, um vexame. As pessoas têm vergonha de dizer que sustentam um pastor, que mantém uma igreja. Besta, como é que tu dá o teu dinheiro para a igreja? Meus irmãos, estamos com vergonha do evangelho. Estamos calados. As pessoas estão com vergonha do evangelho e estamos calados. Precisamos pensar. Não podemos ter vergonha do evangelho. Se foi assim que Deus disse, se temos obrigações com a igreja local, se Deus nos salvou para termos obrigações com a igreja local, se temos prazer na igreja local, não temos que ter vergonha disso. Pelo contrário, é prazer no nosso coração. Tem um outro erro, que é o erro da voluntariedade soberana. Deixa eu explicar o que é isso aqui. É o boicote. É o seguinte, tem acontecido algo que eu escrevi esse livro com um dos propósitos de denunciar isso. O que é? Determinados irmãos se chateiam porque os pastores vão tratar certos problemas. Então eles começam a ter certas dificuldades, ou meus filhos, ou alguém na igreja tem alguma dificuldade, e o pastor perde o sono, tem enxaqueca, dor no estômago, mas tem que tratar, porque ou ele trata com o irmão, ou Deus trata com ele, e ele sabe disso, e ele tem que tratar. Aí ele vai tratar, e às vezes ele vai tratar com lideranças na igreja, tem que tirar um diácono de uma liderança, tem que lidar com uma situação delicada. O que acontece? Eu não gostei do que o pastor fez, eu não gostei. E aí, como o ministério é do pastor e não da igreja, como o pastor Valdir colocou bem hoje pela manhã, eu vou boicotar quem? Eu vou boicotar o pastor. E eu sei muito bem como boicotar um pastor. O que é que eu faço? Eu retenho as finanças para que a igreja comece a passar necessidade, comece a passar dificuldades. E eu vou contagiando outras pessoas para fazer o mesmo. A igreja começa, de repente, a ter dificuldades financeiras. O pastor se sacrifica e diz, não, meus irmãos, eu vou ficar com vocês, eu não estou aqui pelo dinheiro, mas chega um momento que não dá mais, porque ele tem filhos, ele tem algumas responsabilidades. Ele sai da igreja. Quando ele sai, a igreja convida um novo pastor. Todos os irmãos voltam a contribuir, inclusive alguns devolvem aquilo que não tinham dado. Aí vem algo maravilhoso. Está vendo como o problema era do pastor? A igreja melhorou. Aí assim que chega um novo pastor, a igreja faz uma reforma maravilhosa, tem dinheiro para tudo. Aí você está vendo de quem era o problema? O problema continua na igreja, é um câncer na igreja. Por quê? Porque a igreja não poderia tratar com essas pessoas. O pastor sabia que essas pessoas não estavam dando dízimo, mas o pastor não tinha autoridade sobre elas, a igreja não tinha autoridade. Porque se fosse falar com elas, elas diriam, pastor, é voluntário. O senhor vai me obrigar agora a contribuir? Agora é por coerção aqui nessa igreja? E a igreja não pôde tratar com os rebeldes. Quem saiu da igreja não foi o rebelde. Em alguns momentos o pastor tem que sair mesmo, está com alguns problemas, eu entendo essa realidade. Mas em outros casos não é o pastor que está com problema.
São aqueles irmãos que estão ali, que estão com um problema. E eles mantêm o dinheiro agora. E quem está controlando a igreja? Esses irmãos. É o erro da voluntariedade soberana. A autoridade não está na igreja, a autoridade está num punhado de irmãos, às vezes com condição financeira, que mantém e leva a igreja para onde quer. Isto é o erro da voluntariedade, porque não tem obrigatoriedade. Ninguém pode cobrar, a igreja não pode tratar. O erro da voluntariedade mercadológica. Estou já caminhando para encerrar, pode ficar tranquilo. As igrejas estão trabalhando quase dentro da lei do mercado. A ideia é que nós temos agora vários tipos de igrejas, nós temos micro-igrejas, mega-igrejas, e as igrejas começam a oferecer aí eventos e começam a oferecer benefícios diferentes para os irmãos. E o que é que os irmãos vão fazer? É a lei do mercado. Quem me der mais e cobrar menos, estou lá. Então, olha, tem uma igreja ali que me cobra R$50, ainda tem show da Aline Barros. Tem gente que gosta, né? E aí, assim, não, mas a igreja lá tem vários benefícios. Tem sala para as minhas filhas, para os meus filhos, tem parquinho, tem aquilo. E lá eles não me cobram nada. Eu só tenho que comprar um chaveirinho, um livro e dar R$50. Aí não, mas na igreja aqui, na igreja menor, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer missões, eu tenho que ajudar na obra. Para onde eu vou? O que é que tem acontecido? Pequenas igrejas, grandes negócios. É isso que tem acontecido, meus irmãos. Se nós estivéssemos lidando com todos trabalhando com um percentual fixo, todos trabalhando com equidade dentro da igreja, eu vou trabalhar isso amanhã, estou caminhando para encerrar agora. Se nós estivéssemos trabalhando com todos sendo nivelados, dando a mesma contribuição, e na outra igreja assim funcionasse, e se assim funcionasse, nós não teríamos esse tipo de realidade. Mas as pessoas estão entendendo que é assim. Uma igreja grande, ela consegue se sustentar com R$100 de cada pessoa na igreja. Imagina aí uma igreja com 10 mil membros. Imagina que dos 10 mil membros, 7 mil membros dá R$100. Quanto é que você tem? R$70 mil, né? Dá para viver? Dá para pagar o pastor, pagar toda a estrutura? R$100. Se você baixar para 50 e vender algumas coisinhas, né? Você tem R$35 mil de entrada e ainda você consegue uma boa arrecadação. Dá para viver? Dá. Agora, teste dá numa pequena igreja de R$50. A igreja vai afundando e não tem mais como abrir novas igrejas, não tem mais como fazer trabalhos. Nós estamos minando o trabalho evangelístico, não tem mais como fazer. Então vamos todo mundo fechar e todo mundo para uma igreja grande dar R$50. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque ideias têm consequências. Muitas das vezes nós estabelecemos normas, regras, mas não estamos entendendo as consequências a curto, médio e longo prazo das nossas ideias. Eu quero trabalhar amanhã com os irmãos, com base no Antigo e Novo Testamento, que de fato a maneira mais justa, a maneira mais equitativa, a maneira que mais evidencia o princípio da adoração e o princípio do amor a Deus e ao próximo, é de fato o dízimo. E eu quero trabalhar isso amanhã, se Deus permitir. Vamos orar. Deus amado, meu propósito nesta associação não é meramente estar apontando erros, defeitos. Quem sou eu, Senhor? Totalmente depravado, pecador inapto, indigno. Eu apenas quero ser instrumento do Senhor para um despertamento de situações e de consequências drásticas que a tua igreja tem vivido. Quantas igrejas têm padecido por conta de pessoas que de fato estão
usando o conceito da voluntariedade soberana para prejudicar a obra e a igreja. De fato, alguns contribuem de maneira voluntária, porque em Romanos, na lista de dons que nós encontramos no livro de Romanos, dentre os dons é descrito o dom da generosidade. Nem todos têm o dom da generosidade. Aqueles que não têm o dom da generosidade, ó Deus, têm que aprender a lidar com a obrigatoriedade e cuidar do coração. Não podemos deixar apenas os generosos sustentando a igreja, aqueles que têm este dom. Precisamos todos juntos assumir a obra, entender a nossa responsabilidade. Que aqueles, ó Deus, que assumirem a posição de lidar com ofertas, entendam as consequências e ajudem a tua igreja a te glorificar. Que ajudem a tua igreja a espelhar o máximo possível os princípios bíblicos, mas que possam avaliar com muita honestidade se de fato, ó Deus, não faz sentido a regra de uma entrada fixa como o dízimo, para manter a tua casa de maneira adequada, entrada fixa para despesa fixa. Nos ajuda, ó Deus, a termos sabedoria, humildade, e que a tua igreja ganhe em detrimento de cada um de nós. Que a tua igreja seja beneficiada, que o teu povo cresça, que a nossa igreja não possa ser um jardim de avarentos, crescendo e se multiplicando, mas que possamos, ó Deus, tratar com responsabilidade e seriedade. E, ó Deus, esta área da mordomia financeira recai sobre nós como um grande peso que precisa ser levado por alguém. E este alguém somos nós, pastores. Nos ajuda, nos dá coragem, nos dá força, e que possamos juntos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros e abençoar a tua igreja em nome de Jesus. Amém.